Bom dia. Dando continuidade aos nossos seminários, quem vai apresentar para a gente hoje é o Matheus. Ele vai falar para a gente um pouco sobre blenders, né? An introduction to blenders. Matheus, fica à vontade. Beleza. Começar a falar aqui sobre blenders, uma coisa que eu ouvi é que parece que ninguém traduziu esse termo. Então, acho que porque o pessoal não queria falar para a família, para os amigos, que estuda liquidificadores, né? Mas a gente vai ver, então, o que são exatamente, para que são usados esses objetos. Passar aqui primeiro pelo caminho que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes de dinâmica hiperbólica, né? A topologia do sistema, o conceito de hiperbolicidade e um conceito que o Blender trata muito, né? Que é o conceito de transversalidade. Depois a gente vai passar um pouco para objetos e para construções que o Blender usa na sua própria definição, que são as ferraduras e os chamados proto-blenders. E aí, por fim, a gente vai ver um pouquinho da motivação para se criar mais um objeto, que a gente vai entrar um pouco em dinâmica não hiperbólica e questões de heterodimensionalidade. E aí, por fim, a gente vai passar para os blenders, falando de definição, das ideias por trás dele, das propriedades e aplicações. Bem, começando então na dinâmica hiperbólica, a gente vai falar um pouco sobre a topologia. Então, a gente considera uma variedade riemanniana compacta, e aí ela tem uma métrica nela, né, e induz uma topologia na variedade. E a gente considera o conjunto de diffeomorfismos na variedade. Esse conjunto, a gente pode colocar também uma métrica nele, uma métrica que a gente chama da métrica C1, que a gente considera o sup entre os pontos, entre a diferença dos pontos pela ação dos diffeomorfismos na variedade, ou a diferença da norma das linearizações naquele ponto. E aí também ela acaba induzindo uma topologia agora no conjunto dos diffeomorfismos. Além disso, esse slide aqui ele vai ficar um pouco fora e só vai aparecer lá no final, tá? Então vocês não estranhem se parecer meio aleatório. A gente diz que um diffeomorfismo é transitivo se existe um ponto na sua variedade que a órbita é densa. Isso no fundo, está querendo dar uma noção de maximalidade do seu sistema dinâmico, né? Por uma questão de continuidade e tal, isso aqui ele basicamente tá falando que você consegue decompor o seu sistema em partes transitivas, mais ou menos isso. E além disso, a gente diz que esse diffeomorfismo é robustamente transitivo se a gente consegue um aberto naquela topologia C1 dos diffeomorfismos, contendo o seu diffeomorfismo original, de tal maneira que todo mundo no seu aberto ainda é transitivo. Bem, a questão de probabilidade, acho que ela é mais conhecida por todo mundo, né? Ela basicamente diz um ponto hiperbólico se nenhum dos autovalores da linearização tem valor absoluto igual a 1. Isso basicamente faz com que a gente possa ver, numa vizinhança do ponto, a ação do diffeomorfismo como sendo, como agindo, né, nas normas dos vetores como uma contração ou uma expansão. E é basicamente isso que está falando aqui, né? A gente consegue escrever o espaço tangente como sendo a soma de dois espaços, um com a noção de contração e a outra de expansão. A gente vai assumir também que nenhum desses espaços aqui é o trivial, porque senão a coisa vira ou uma fonte ou um poço, e aí a dinâmica é muito mais...
a dinâmica aí é muito mais... Ela não tem todas as sutilezas que a gente geralmente estuda quando está estudando a noção de hiperbolicidade. A gente tem também a noção de variedades estáveis e instáveis, que é dado um ponto, né? A gente vai estar considerando aqui um ponto periódico. São todos os pontos que, no futuro, se aproximam do seu ponto periódico, nesse caso, gera a variedade estável, e que, no passado, estavam perto, né, do seu ponto periódico, elas são o que a gente chama de variedade instável. E um ponto é que a intersecção aqui pode ser não vazia, né? O cara pode ele pode ir se aproximando ou já ter estado perto do nosso ponto fixo. Uma generalização da noção de ponto hiperbólico é a noção de conjunto hiperbólico. Então, a gente vai ver aqui o que é um conjunto hiperbólico. Então, você considera um subconjunto da sua variedade que é compacta e invariante pelo diffeomorfismo. E a gente diz que esse conjunto é hiperbólico se para cada ponto do conjunto a gente consegue fazer com que o espaço tangente naquele ponto possa ser escrito como uma soma de dois espaços tangentes, cada um deles invariantes pela ação da derivada. E se a gente consegue essa condição aqui, uma condição meio que de uniformidade, a norma, né, dos vetores pela derivada, ela segue uma condição aqui de contração, tanto no passado aqui, né, se você está pegando o espaço instável, quanto no futuro, se você está pegando um vetor no espaço estável aqui. Bem, considerando o que pode acontecer com a órbita desses pontos que estão justamente nessa intersecção aqui. Então, pontos que estão ao mesmo tempo no futuro e no passado, perto do seu ponto fixo. A gente pode ter o conceito de órbita homoclínica com respeito ao seu ponto fixo, que é quando ele está na intersecção, e além disso, a gente diz que ela é uma órbita homoclínica transversal ou transversa, se a gente consegue fazer a decomposição no espaço tangente das variedades instáveis e estáveis, né? Então, tem aqui umas imagens para a gente ver direito como que pode ser cada um desses casos. Então, nesse caso, a gente tem aqui o ponto fixo P, e a gente tem um ponto fixo Q, que está tanto no passado quanto no futuro, próximo ao fixo, né? Só que nesse caso, se você pega aqui os espaços tangentes, eles não geram o espaço tangente, né, da variedade. Aqui no caso estável ou da variedade estável, eles são tangentes um ao outro, então eles não geram um espaço todo tangente no ponto Q da minha variedade. E aqui a mesma coisa, né? A gente tem aqui a variedade instável, a gente tem aqui a variedade estável, e a gente tem um ponto Q aqui, que também a soma direta não gera o espaço tangente nesse ponto, né? Mas uma coisa interessante a se reparar é que essa intersecção aqui, ela é não robusta. Ou seja, né, qualquer perturbação uma perturbação no seu sistema dinâmico
pode fazer com que ou ele acabe não estando mais na intersecção, né? Ou acaba gerando aqui uma bifurcação e acaba tendo duas intersecções transversais. A mesma coisa aqui. Já aqui, a gente tem o caso de uma órbita homoclínica transversa, né? Ou seja, aqui o ponto X está na intersecção dos espaços instáveis e estáveis, porém, a gente pega aqui o espaço gerado pela soma e ele realmente dá o espaço tangente no ponto. E aí a gente nota também que essa é uma propriedade robusta, né? Uma perturbação aqui no seu sistema dinâmico vai fazer com que essa propriedade ainda se mantenha. Além disso, a gente pode cair também no caso de que a gente chama de ciclo heteroclínico, que é o que acontece quando a gente tem dois pontos fixos e a variedade estável de um é a variedade instável de um é a variedade estável do outro e vice-versa. É o que está escrito aqui, né? Um ponto ele é parte de um ciclo heteroclínico quando ele está na variedade instável de um e estável do outro, ou vice-versa, né? Então você basicamente tem dois pontos fixos e um está se aproximando e o outro está se afastando, indo em direção um ao outro. E aí, de novo, né? Se em cada um desses, se no ponto que você está considerando as somas dos espaços tangentes nas variedades são um espaço tangente no ponto da variedade, a gente diz que eles são pontos heteroclínicos transversais ou transversos. Então, aqui, de novo, né, uma figura para a gente entender o que está acontecendo. Então, você tem que P e P2 são pontos fixos. E a gente tem aqui o ponto L, que ele está na variedade instável do P e estável do P2. Então, ele é um ponto que faz parte de um ciclo heteroclínico. O outro estaria aqui, nessa intersecção. Esse aqui é tangente. Esse aqui é transversal. Notar aqui que, de novo, aqui, né, nesse caso tangente, é uma situação não robusta. Porém, no caso transversal, aqui a gente tem que os dois pontos que a gente vai analisar, né, o x e o y, são transversais. Então, de novo, né, ponto fixo P, ponto fixo Q, você pega a instável do Q, a estável do P, a intersecção aqui é uma intersecção transversal. O mesmo nesse caso acontece com Y. Então a gente tem aqui o ciclo heteroclínico e nesse caso os dois pontos são transversais e de novo, né, a transversalidade, uma das coisas mais básicas dela é que ela é robusta por perturbações. Bem, agora a gente vai sair um pouco desses conceitos principais aqui de dinâmica hiperbólica e a gente vai começar a estudar alguns objetos que aparecem quando a gente está estudando esse tipo de sistema dinâmico. O primeiro, que é super conhecido, é o de ferradura. Então aqui eu vou dar uma definição pelo desenho, né, do que é uma ferradura e assim, um dos modos de gerar uma ferradura, né? E o modo mais clássico é esse aqui. Então você tem aqui um quadrado e aí você pega o quadrado e a tua aplicação vai fazer duas coisas com ele. A primeira é que ela alonga ele numa das direções. A outra, então nesse caso essa direção aqui, né, a direção horizontal, vai estar alongada. A outra é que ele contrai em uma direção transversal. Então, nesse caso aqui, a direção vertical foi contraída. E aí a gente tem, então, a noção de hiperbolicidade, né? Uma direção
expandida, outra contraída, e no fundo isso aqui está gerando, cada um dos espaços está gerando o teu espaço ambiente, né? E aí, por fim, a gente dá uma torcida aqui e a gente acaba gerando essa intersecção e essa figura aqui, né, que é de onde vem o nome. E a gente vai reaplicando essa função e também pega o passado dela, né? Então a gente vai vendo como que esse diffeomorfismo vai agindo, né? Conforme você pega no passado. O nosso sistema dinâmico, na verdade, ele vai estar preocupado em pontos que sempre ficam aqui no quadrado, né? Esse pessoal que está saindo aqui, ele acaba não interessando. Se você faz a intersecção sobre a imagem do quadrado, tanto para o passado quanto para o futuro, você acaba tendo, então, a intersecção de vários... Bem, cada ponto aqui, cada interação está gerando um retângulo aqui, certo? Então, na primeira interação, você gerou 2 retângulos. Na segunda, cada retângulo foi, por sua vez, expandido, contraído e deformado. Então, você pega que a imagem dele vão ser 2 retângulos e tal. Se você pega a intersecção disso tudo, você acaba tendo... Bem, se você vai fazendo isso em cada interação, você vai tendo que a intersecção vai dando esses retângulozinhos. E aí a gente lembra lá do conjunto de Cantor, né? E a gente acaba tendo que é uma construção muito parecida e realmente a gente tem essas propriedades de que ferraduras, né, são conjuntos de Cantor, são conjuntos hiperbólicos. E aí aqui a gente tem uma propriedade de que todo sistema dinâmico que tem um ponto homoclínico transversal, ele vai ter também uma ferradura escondida numa vizinhança dele. É mais ou menos o que está... Bem, aqui no caso é um ciclo heteroclínico, mas esse lambda aqui é basicamente essa noção aqui de ter uma ferradura aqui perto. Bem, passando então de ferradura, a gente vai falar agora num conceito de proto-blenders, que é uma construção que a gente vai usar depois, quando a gente for construir o Blender. Então, a gente considera esse sistema dinâmico aqui. Como que ele funciona? A gente pega 2 retângulos aqui no quadrado e como que vai funcionar o diffeomorfismo. Em cada um desses retângulos, ele vai mapear de modo afim o retângulo no quadrado. Então, ele vai dar aqui uma contração no R1 e uma contração no R2 e uma expansão no R1 e no R2 a ponto de cobrir o quadrado, isso de maneira afim. Além disso, a gente também precisa para que a construção depois dê certo e dê as propriedades que a gente quer, que a projeção do R1 e do R2 aqui no eixo horizontal seja um intervalo. Então, a gente poderia ter 2 retângulos aqui, que a projeção é disjunta ou é um ponto só, mas isso acaba não tendo as propriedades que a gente quer. Então, a gente faz dessa maneira. Bem, se a gente pega, né, a função restrita aqui, a R1 e a R2, a gente vê que ela tem uma inversa, né, em relação ao S. Essa inversa é uma contração. Então, pelo teorema do ponto fixo de Banach, ela vai ter um ponto fixo em cada uma desses conjuntos. O que a gente faz? A gente vai pegar, então, de novo, né, relembrando aqui a construção da ferradura, a gente vai pegar a intersecção do passado e do futuro do nosso quadrado. Bem, isso aqui vai dar,
pelo mesmo espírito aqui do conjunto de Cantor, né? Isso aqui vai dar um conjunto de Cantor, ele vai ser um conjunto invariante, e o conjunto de pontos periódicos de F é denso nesse teu conjunto, né? Então, basicamente, a construção que a gente está fazendo é essa aqui. A gente está pegou aqui o primeiro caso, vê a primeira iteração. Então, a gente pega aqui, e aí a gente pega, então, qual que vai ser, na segunda iteração, os conjuntos que vão dar quando você aplica F, o R1, e quando você aplica a F, vai dar o R2. Então, esse aqui está sendo mapeado para esse está sendo mapeado para esse, e a mesma coisa com esses conjuntos aqui. Aí você refaz isso, e aí você vai tendo essa autossemelhança, né? E aí a gente pega no limite aí, e aí a gente tem aqui o nosso conjunto de Cantor. Bem, a primeira propriedade, que é talvez uma das mais surpreendentes desse conjunto, é que se você pega uma reta próxima ao centro aqui, ela vai sempre intersectar esse teu conjunto, uma reta vertical. E essa propriedade ela é robusta de duas maneiras. Então, você pega aqui uma reta vertical, próxima ao centro, ela vai intersectar o teu conjunto, sempre. E essa intersecção ela é robusta de duas maneiras. A primeira é que, se você pega alguma curva que é próxima, C1 próxima a L, né, ou seja, ela tá perto e a derivada dela também não fica balançando muito, né? Você não tem uma coisa meio senoidal aqui, você tem uma coisa mais suave. Ela vai continuar intersectando, ou se você mudar o teu sistema dinâmico que gerou esse conjunto, como você tem aqui essa intersecção sendo um intervalo, ele vai continuar, essa reta vai continuar intersectando o teu conjunto ômega, né? Isso acontece por quê? Bem, basicamente porque, como você tinha essa intersecção aqui sendo um intervalo, em cada uma dessas iterações aqui da construção, a tua projeção vai continuar sendo um intervalo. E aí a mesma coisa vai acontecer aqui no teu limite. Isso é para provar que a reta vai sempre intersectar o seu conjunto ômega. Como a intersecção é um intervalo, você acaba tendo essa robustez na intersecção. Se essa intersecção aqui fosse um ponto, por exemplo, você ia ter que uma reta intersecta, porém ela não intersecta C1 ou ela não é robusta na reta, né, essa propriedade, ou no sistema dinâmico. Bem, aí além disso, né, você tem que o conjunto é um conjunto de Cantor, então ele é totalmente desconexo. Isso significa que a dimensão topológica dele é nula. E as curvas, né, têm dimensão topológica 1. Se ela for C1 próxima aí a curva a uma reta. O nosso ambiente aqui é onde a gente pode se mover e criar as nossas curvas aqui é o quadrado, né? E ele tem uma dimensão topológica 2. E eu vi em algum lugar aí que 0 mais 1 é menor que 2, né? Ou seja, basicamente, você não espera, do ponto de vista topológico, né? Você não espera que uma reta ela acabe intersectando algo que é totalmente desconexo. Isso, do ponto de vista topológico, é um conceito muito muito inesperado que isso ocorra.
ainda mais que essa intersecção seja robusta. Porém, quando a gente está tratando de conjuntos de Cantor, apesar deles terem essa dimensão topológica nula, deles serem totalmente desconexos, do ponto de vista de medida, eles são um pouco mais largos nesse sentido, né? Então, de fato, conjuntos de Cantor tem dimensão de Hausdorff positiva. A dimensão de Hausdorff, ela é uma dimensão que ela é mais vista do ponto de vista métrico ou de medida. Então, por exemplo, se você pega o conjunto de Cantor clássico, né, dos terços removidos, esse conjunto ele vai ter dimensão de Hausdorff log de 2 sobre log de 3, que dá aí 0,6 alguma coisa. Então, do ponto de vista dimensional de medida, esses conjuntos eles são um pouco mais largos. E aí, realmente, do ponto de vista de medida, você tem que essa intersecção ela não é mais tão estranha, ela não é mais tão patológica assim. Bem, agora, um pouco antes de entrar no conceito exato de blenders, né? A gente então para dar essa motivação, a gente vai estudar um pouco a gente vai dar uma olhadinha em um pouco de não hiperbolicidade e, em particular, o que acontece quando as dimensões dos seus... Nesse caso aqui, né, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem que as dimensões da variedade estável de um ponto e da instável do outro, elas são a mesma. Mesma coisa aqui, que a gente está no plano, né? Então, toda variedade estável e instável, se a gente está tratando aqui, né, de coisas hiperbólicas e tal, tem necessariamente a dimensão 1. Isso não é mais forçoso quando a gente está lidando, quando a gente passa para espaços de dimensão maior. Então, a gente vai ver também o que acontece quando a gente muda essa condição de dimensão, e aí a gente vai ver que ela dá mais espaço para a gente trabalhar e a gente acaba tendo outros tipos de propriedades nessa geometria e nessa dinâmica. Então, aqui, no primeiro caso, né, a gente tem que as dimensões estáveis dos pontos são as mesmas, porém as instáveis também são as mesmas. E aí, ela acaba, se você pega de novo as intersecções dos ciclos heteroclínicos, você acaba tendo aqui uma transversalidade. E isso é possível por quê? Porque você está basicamente fazendo aqui uma exaustão da sua dimensão nesse ponto. Você está aqui no espaço tridimensional, e a variedade estável desse ponto é bidimensional, a variedade instável desse ponto é unidimensional, então você consegue aí gerar o espaço todo a partir do seu ponto X, aí é a mesma coisa aqui no Y. Se a gente muda esse paralelismo aqui entre essas variedades, né, entre essas dimensões dessas variedades, a gente pode acabar caindo, por exemplo, nessa situação aqui. Nesse caso, a instável de um e a estável do outro tem a mesma dimensão, mas você não tem mais essa preservação nesse paralelo aqui. O que isso acaba gerando? Bem, nesse caso aqui, você ainda tem aí uma noção de transversalidade. Apesar da soma não ser mais direta, você ainda consegue gerar o espaço todo. Nesse caso aqui, porém, você não está mais gerando, né? Aqui você está gerando só um plano no seu espaço tridimensional. Então, aqui,
você não tem mais uma noção de hiperbolicidade. O teu sistema aqui nesse ponto, ele tem uma característica não hiperbólica. Porém, essa característica aqui é não robusta, né? Você pode fazer aqui uma perturbação no teu sistema que vai, inclusive, desconectar essas duas variedades, e aí você nem tem mais esse ciclo aqui. Então, agora, passando dessa... Isso aqui vai motivar a gente a criar os blenders de forma com que a gente tenha esse tipo de propriedade, porém que ela seja robusta. Então, essa é uma das... Blenders, eles têm várias aplicações, dependendo do modo que você está estudando. Desse ponto de vista que é mais geométrico, ele vai permitir com que você tenha algo assim de uma maneira um pouco mais robusta. Então, aqui, sendo franco, né, não tem ainda uma definição totalmente do objeto Blender. O que tem é mais ou menos é que nem fractal, né? Você não tem uma definição de fractal. O que você tem é um espírito do que é fractal. Da mesma maneira acontece com blenders. Você tem aí o que no artigo que eu vi, né? O cara chamou de uma definição para se trabalhar com blenders. São basicamente conjuntos hiperbólicos compactos, em que acontece o seguinte: a variedade instável dele tem uma dimensão menor do que o que você prediria olhando pela intersecção com outras variedades, que é mais ou menos essa noção aqui, né? Então, se você olhasse para ele do ponto de vista topológico, você acharia que ele tem dimensão 1. Mas se você vê do ponto de vista de intersecção com variedades de dimensão 1, você acaba tendo a impressão, por essa robustez de intersecção, de que ele, na verdade, é uma curva. Então, isso é basicamente o espírito por trás do Blender. De maneira que você tenha... de maneira que ele tenha ainda uma robustez de propriedades por causa disso aqui, né? Porque ele aparenta ter uma dimensão maior, porém ainda tratando de construções de uma dimensão menor. Então a gente já viu, né, essa estranheza dimensional no Proto-Blender, e a gente já viu várias propriedades de ferraduras que incluem a compacidade e a hiperbolicidade. Para produzir, então, o Blender, a gente vai juntar essas duas ideias na construção dele. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Então, aqui agora a gente vai pegar aqui uma ferradura tridimensional, né? Então, como que funciona? Você tem aqui de novo, agora dessa vez, um cubo tridimensional, e você alonga ele numa direção e contrai ele em duas. Então, aqui ele está sendo alongado na direção Y, contraído na dimensão Z e X. E aí você faz aquela torção que caracteriza a ferradura. Como que você faz? Mas aqui a gente tem a gente faz uma pequena alteração, que é que essa torção ela é de maneira com que quando você vê aqui a intersecção, se você fatia aqui o seu cubo, esses retângulozinhos, eles induzem um proto-blender. Então, se você fatia aqui esse cubo, o que você vai ver vai ser uma figura parecida com essa. Bem, se você então faz aí a construção da ferradura, né, continua reaplicando essa transformação tanto para o passado quanto você pega também no futuro,
e faz a intersecção, você acaba gerando algo como esse cubinho aqui. Bem, para criar o Blender, então, o que a gente faz? A gente faz essa ferradura adaptada, que vai ter aqui um proto-Blender na construção dela, né, induzido na construção dela. E a gente linka aqui o conceito que a gente tinha do ciclo heteroclínico aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Você pega aqui agora dois pontos. Você tem aqui um ponto fixo, né? Você tem aqui uma quantidade de pontos periódicos. Você vai ter aqui também pontos fixos. Você vai ter a variedade estável e a instável desse ponto. E aí você tem aqui E ao invés de você ter aqui o ponto, você substitui aqui pela construção gerada aqui. Certo? O que vai acontecer, então? Bem, vamos analisar aqui Bem, a gente tem aqui a variedade estável desse conjunto, né, desse ponto em particular. Então, mas não é muito ela que a gente está preocupado. O que a gente quer ver mais é a variedade instável desse sisteminha aqui. Como que funciona, então, né? Bem, quem está fora aqui desse conjunto tá aqui na diferença entre o Q e o teu conjunto de Cantor, não vai interessar muito. A variedade instável é quem está sempre no passado, próximo aqui ao teu conjunto. E, bem, isso vai dar o próprio conjunto junto com as partes que foram alongadas aqui, que conforme você for aplicando, né, o seu diffeomorfismo, ele acaba tendo aqui ele acaba se acumulando no seu próprio lambda. Então, ela é mais ou menos o análogo à variedade instável. Só que, de novo, né, como a gente forçou aqui a ter um proto-blender e também a gente usou aqui a ferradura, esse nosso conjunto ele não é mais uma variedade, ele é um objeto fractal. Mas por que a gente fez isso, né? Porque agora a gente tem aquela robustez da intersecção com variedades unidimensionais aqui, com uma coisa que teoricamente tem uma dimensão menor, só que como a gente tem todo aquele caso do proto-blender, essa intersecção acaba sendo robusta, que é o que está descrito aqui, né? Se você pega aqui, então, essa variedade estável do P e a intersecção dele com a variedade instável do lambda, estou chamando aqui de variedade instável, mas só para não dar problema aqui no meu cérebro, né? Não é bem uma variedade. Então, você cria aqui essa intersecção. Ela é robusta, certo? Só que ela é não hiperbólica. Por quê? Porque em cada ponto, as tangentes, né, ou pelo próprio lambda, ou pela variedade estável do P, elas só geram um plano aqui, né? Você tem aqui várias retinhas e quando você intersecta essa reta, você acaba tendo a intersecção de duas retas que geram um plano, mas o seu espaço aqui é tridimensional. Então você tem aqui um caso diferente desse de uma não hiperbolicidade, só que enquanto que essa aqui era não robusta, essa aqui acaba sendo robusta justamente por causa daquela propriedade do proto-blender, certo?
Então, basicamente, essa foi foi a construção que motivou o Blender nessa noção de não hiperbolicidade. Então, de novo, né, o Blender do último slide, ele mostra um caso, né? Ele dá um exemplo aí de uma dinâmica não hiperbólica que é robusta. Só que, bem, além disso, a conjectura que tem é que isso não é um caso isolado. Então, isso aqui não foi uma construção que a gente fez só como um contra-exemplo para criar aí o caso de uma dinâmica não hiperbólica robusta. Na verdade, a conjectura que tem é que sempre que a gente tem uma dinâmica não hiperbólica robusta, a gente vai ter ou um Blender ou uma tangência homoclínica. Então, ele, na verdade, é uma espécie de classificação das dinâmicas não hiperbólicas robustas. Além disso, a gente tem também que Blender são usados... Essa aplicação de Blender que a gente usou, ela foi muito do ponto de vista geométrico. Você tem ainda outras aplicações. Por exemplo, a primeira aplicação de Blender que construiu-se, né, um Blender para tentar resolver algum problema, foi achar diffeomorfismos transitivos, robustamente transitivos, na verdade, que são da mesma classe de isotopia da identidade. Então, tinha-se essa pergunta, né, se existiam diffeomorfismos na mesma classe de isotopia da identidade, que é é o sistema dinâmico mais rígido possível, né, o mais fixo possível. E, de certo ponto de vista, então, você esperar a transitividade de alguém que é, de certa maneira, próximo a ele, né, de certo ponto de vista aí de continuidade, próximo à identidade, é muito estranho. Bem, o Blender ele gerou aí essa primeira, ainda mais robustamente transitivo. O Blender ele acabou gerando então esse primeiro contra-exemplo, e ele tem também aplicações não só do ponto de vista geométrico, mas também do ponto de vista ergódico, né, do ponto de vista de medida, do ponto de vista probabilístico, entre outras. Então aí ele você tem aí um objeto que está mostrando essa importância aí de maneira bem densa nos tipos de sistemas dinâmicos que a gente costuma estudar. Esses aqui foram, bem, agora essas aqui foram as minhas principais referências, né? Principalmente esse texto aqui, né? O que é um Blender, é um texto muito bom para se ler. Na verdade, isso aqui é uma coluna da MS. Todos os artigos deles que eu li até hoje são incríveis, explicam realmente muito bem. E aí a gente tem também essa referência aqui, que vai tratar um pouco sobre dinâmica além da hiperbolicidade, certo? Basicamente porque hiperbolicidade, quando surgiu, tinha-se uma grande esperança dele ser um sistema extremamente representativo, mas aí o pessoal acabou vendo que ele não era tão representativo assim, e aí acabou se relaxando várias condições. E aí essa referência aqui, ela vai vendo o que tem então além da hiperbolicidade. Então tem hiperbolicidade parcial, não hiperbolicidade, esse tipo de hiperbolicidade não uniforme, tem esse tipo de conteúdo. Tinha mais um que eu coloquei é um site que eu coloquei, só que ele não está aparecendo aqui. Então, se alguém quiser, depois eu posso mandar
é só entrar em contato, depois eu posso mandar, certo? Então, basicamente é isso o meu seminário. Vamos agradecer ao Matheus. Matheus, muito obrigado. Tem que ser a pessoa no final da apresentação. Onde? Não. Quem que é essa pessoa que está com essa máscara do Bhaskara? É uma colega da minha cunhada. A minha cunhada, ela faz a licenciatura lá no MUSP, e aí essa moça é uma colega dela. Eu falei, deve ser a irmã dele que ele está sacaneando, certeza. Beleza, Matheus, obrigado, muito boa a sua palestra. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Matheus, pode voltar de novo lá na definição de como que era? Heteroclínica? É que eu não entendi muito bem qual a diferença do heteroclínico com heterodimensional. Tá. Então, é basicamente assim. Heteroclínico, o que ele está vendo é só questão de... Bem, nos dois casos, né? Homoclínico e heteroclínico. Você tá procurando um ponto que está na variedade instável e estável de outros dois pontos fixos, certo? Então, aqui no caso, o ponto X, aqui é o caso homoclínico. Nesse caso, o ponto X está na variedade instável de um ponto fixo e estável também de um ponto fixo. Só que nesse caso é o mesmo ponto fixo. Entendi. No caso heteroclínico, você está procurando alguém que está na variedade instável de um ponto fixo e estável de outro ponto fixo. Certo? Entendi. Já a heterodimensionalidade, ela tá lidando com a diferença de dimensão entre, aqui, por exemplo, as variedades estáveis e as variedades instáveis. Então, nesse caso aqui, as variedades instáveis têm a mesma dimensão e as estáveis têm também a mesma dimensão. Nesse caso aqui, as variedades estáveis têm dimensões distintas. E a mesma coisa para as variedades instáveis. Então, assim, apesar isso aqui continua sendo um ciclo heteroclínico, porque você está aqui ainda lidando com gente que está na variedade instável de um e estável de outro. Mas o que a heterodimensionalidade está querendo lidar é com essa diferença nessas dimensões aqui, certo? Basicamente porque ele é o jeito mais natural aí de você criar não hiperbolicidade, justamente porque você tem aqui faltando uma dimensão para completar o seu espaço. Então ele é o jeito mais natural de quebrar aí a não hiperbolicidade, a hiperbolicidade que você tinha nesse caso aqui. O ponto é que essa não hiperbolicidade aqui, ela é não robusta porque você pode até quebrar esse ciclo com uma perturbação. Deu para entender? Eu deixei mais confuso? Sim, deu para entender. Mais alguma dúvida, comentário? Ô, Matheus, essa questão dos blenders aí, imagino que está associada à sua pesquisa de doutorado, certo? Sim. Bem, apesar de eu estar na Unicamp há mais de um ano, eu pisei lá na Unicamp por 2 semanas, né? Ok. Em quase 2 anos é mais ou menos a situação. Pois é. Na verdade, assim, a única que eu conheço aqui é a Marisa, que a gente estudou junto na graduação. E a gente fez o mestrado com o mesmo orientador. Sim. De resto, todo mundo que eu tenho contato com a Unicamp, até onde eu sei, pode ser tudo simulação de computador. Porque... Isso não simulação de computador, Matheus, eu garanto. Ou então eu também sou louca, eu existo.
Isso, inclusive, com o meu orientador, que é o Ponce. E aí ele falou para eu começar a estudar essa noção de blenders. Bem, eu comecei a estudar, né? E até onde eu percebi que é onde ele está querendo meio que mandar a nossa pesquisa, é para ver mais ou menos essa noção de blender, só que agora para fluxos, ao invés de diffeomorfismos. Ver se acontece mais ou menos coisas parecidas no contexto de fluxos. Tá, legal. Ah, não, legal. Então você tá aí já, você tá no, vamos dizer assim, nos pré-requisitos ainda, né? Dando uma... Sim, sim. Tudo isso aqui que eu falei não é tão recente. Já tem esse artigo aqui, por exemplo, ele é de 2016. Né? Então, eu estou ainda meio, como você disse, nos pré-requisitos. Legal, Matheus, legal, muito bom. São umas ideias complicadas, né? Parece que você pega o cérebro e coloca no liquidificador assim, deve ser por isso que chama Blender. Pode ser. Beleza. O pessoal, mais algum comentário, perguntas? Então, eu só perguntei de novo aí as definições, porque esse negócio de Blender é uma coisa que às vezes a gente vai no evento, assim, vê o povo falando, ninguém explica direito o que é, né? E aí fica meio que um buraco, né, na compreensão. Porque, pelo menos no meu caso em particular, que eu trabalho mais com dinâmica uniformemente hiperbólica, eles usam algumas construções mais ou menos nesse sentido. Tem um exemplo clássico do Manet, lá dos anos 70, que é, se eu entendi bem a nomenclatura, eu só sei o desenho, né, que o povo sempre faz o desenho, não explica nada, então, se eu entendi bem a nomenclatura que você apresentou, é um ciclo homoclínico heterodimensional. Então, o que é a variedade estável de um ponto é a instável do outro, que tem dimensão 2. E o que é instável de um é estável do outro, que tem dimensão 1. E aí isso quebra a hiperbolicidade, mas ainda é parcialmente hiperbólico. Então, na maioria das vezes, fica parado nesse caso do parcialmente hiperbólico. Aí, quando você faz essas construções aí mais complexas, você já está saindo do parcialmente hiperbólico também. E aí a coisa é mais complicada. Então, são várias maneiras de generalizar certos comportamentos dinâmicos, né? E eu acho que isso acabou surgindo mais como uma ferramenta, né? Então, a pessoa estava fazendo uma demonstração, construiu esse bagulho aí no meio. Aí essa ferramenta foi se popularizando e ainda está sendo formalizada, né? Então, eu gostei de ver assim por cima, mas ainda fiquei com várias dúvidas. Bem, você tem aí o meu WhatsApp, Marisa, então conforme eu for estudando, você pode me mandar aí um help. Beleza, ou você também pode me mandar um help. Tá. A impressão que eu tenho é que isso aí é uma tentativa de generalizar a construção da ferradura de Smale, né? Isso é quando eu falo Blender, o Blender pode ser dobradura também, né? Você está dobrando uma coisa e introduzindo dinâmica. O pessoal que estuda isso, a pessoa já viu uma palestra do pessoal do FRJ, lá, talvez do grupo da Zezé, que estuda isso, tem a ver com o que eles chamam de modelos geométricos para dinâmica, né? Bom, assim, comentário ignorante, pelo menos as figuras são muito parecidas. Eu acho que eu estou no time da Marisa, eu já ouvi o pessoal falar de Blender, mas não sabia as definições direitinho. Eu tenho essa impressão também, porque até no Proto Blender você já tem aqui essa construção que acaba gerando um conjunto de Cantor, né? Que é a mesma coisa que acontece na ferradura, né? Então parece que eles realmente são uma tentativa aí de tentar generalizar uma família aí de conjuntos que tem uma geometria que está bem ligada à sua dinâmica. Essa é a impressão que eu tive até agora. Ô, Matheus, então, falando sobre isso ainda, quando você introduziu, de fato, a definição do Blender, eu fiquei com a impressão de que não é uma definição muito fechada ainda, é isso mesmo? Você fala, tem dimensão que não é a dimensão que é prevista, a definição é meio aberta assim mesmo, ou é só por conta de simplificar para a apresentação? Essa definição aqui, eu literalmente copiei ela desse artigo aqui. Eu achei que ela o palavreado dela estava bem bonito e estava permitindo. E realmente parece que ela ainda não tem uma definição fechada final, diferente de ferradura, por exemplo, que
apesar de ter aí essas propriedades também, já é uma coisa bem mais fechada. O Blender parece que ainda não, realmente parece que é meio que no espírito também de fractal. Ninguém tem uma definição muito fechada do que é uma fractal, que no final das contas consegue abarcar tudo que a gente entende que é uma fractal. Só que nesse caso parece que a gente está indo por baixo, né? Fractal parece que é uma coisa que a gente vê e sabe. Blender parece que é uma coisa que a gente está construindo e aí a gente vai jogando o nome Blender conforme as construções vão aparecendo. Tá, legal. Pessoal, mais algum comentário? Se não, então vamos agradecer o Matheus mais uma vez. Obrigado. Bom, então na semana que vem a gente tem o seminário do Ricardo. Eu não sei se o Ricardo já tem algum título, mas até então é TBA. Sistema de Filipov no Tor. Ah, legal. Então, semana que vem, sistema de Filipov no Tor. A gente se vê por aqui, então, pessoal. Até mais. Bom dia para vocês. Bom dia, obrigada. Até semana que vem.